será que eu vou colocar um chip dentro de mim? Starlink. Óbvio, eu acredito, tecnologia é ferramenta. Sim. Então, como você usa ele? Se essa pessoa não tem uma mente aberta, você pode ter o melhor produto do mundo, nunca vai conseguir a venda, você nunca vai conseguir alavancar. Quando eu vendava publicidade no Facebook, no começo, não funcionava. Não tinha retorno. Mas a aprendizagem, a estruturação do time interno, isso fez com que, quando funcionou... Olá, pessoal. Bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. E aí, André? E aí, Kuma, tudo bem? E hoje a gente trouxe um convidado internacional. Ça va, Xavier Leclerc? Ça va. E vocês? Seja bem-vindo. Muito obrigado. E, como estava comentando offline antes de começar, é um prazer estar aqui, porque eu moro no Brasil há 7 anos, mas é a primeira vez que eu fico um dia inteiro em Campinas, estava no Unicamp, enfim, estou muito feliz e também aqui tem sol. O tempo estava fechado no Rio, eu tive que viajar do Rio para cá para pegar sol. Para pegar sol? Que coisa. Eu não sei se está tão quente quanto no Rio, porque o Rio normalmente é muito quente. Sim, o Rio está sempre muito quente, mas aqui está gostoso. Que bom. E conta pra gente, para um francês como você, morando no Rio de Janeiro, uma cidade, imagino eu, tão diferente da tua origem. Aliás, de onde você é? Então, eu sou Xavier Leclerc, tenho 43 anos, eu tenho marido, eu me casei em setembro do ano passado, depois de 15 anos juntos. Parabéns. Obrigado. E eu moro no Brasil há 7 anos. Eu nasci no centro da França, numa pequenininha cidade, que se chama La Ville-aux-Dames. Então ninguém conhece, mas é na Vallée do Loire, onde tem todos os castelos. Aí eu me mudei para Paris, obviamente, para estudar com 17 anos. Morei no Canadá, um pouco nos Estados Unidos, na China, e agora, em dezembro de 2014, me mudei para o Rio de Janeiro. E confesso, é desafiador, mas estou gostando. Então agora sou carioca da França. Carioca, porque eu moro no Rio, mas ainda francês. Mas francês, o sotaque não engana. Não engana, não. Mas a fluência tá muito boa, hein? Obrigado. Poxa. Eu não vou falar que eu conheço brasileiro que não fala tão bem quanto ele, não é? O português. Mas isso foi um processo, porque quando eu cheguei no Brasil, quando nós chegamos no Brasil, nós chegamos juntos, ficamos 1 ano e meio sem trabalhar para entender onde estávamos pisando, para entender como funcionava o Brasil. Ainda não entendi tudo, obviamente, mas foi muito relevante porque nós tivemos a sorte de encontrar uma professora que nos apresentou a língua portuguesa através da cultura brasileira. Isso foi show. Nós estudamos muitas músicas, ela nos levou para os ensaios de samba, nas quadras de samba, fizemos caminhadas pelo centro do Rio. Aí muda totalmente a sua perspectiva. Claro. E tem 2 Brasil. Tem o Brasil como turista quando você não fala português. No momento que você fala português, aí você encontra os brasileiros de verdade. E isso muda totalmente a sua perspectiva. Muito bom. Mas por que você chegou no Brasil? Assim, por que você escolheu, né? Vocês dois, né? Estávamos casados há muito tempo. Nós resolvimos não ter filhos. Então, depois de um momento, quando a sua carreira está indo muito bem, quando você não tem essas perspectivas de criar uma família, você precisa de olhar na mesma direção. Aí nós resolvimos juntos, depois de alguns eventos difíceis de vida, falamos, olha, nós temos essa sorte, vamos viajar ao redor do mundo, mochilando por 6 meses para escolher onde morar. Eu já sabia que eu queria empreender novamente, nós vamos voltar sobre isso, mas eu já tinha começando a empreender, começando a fazer mentoria de empreendedores, eu queria empreender mesmo. Então fizemos uma viagem, ficamos 2 meses no Brasil e love at first sight. Ou seja, nós nos apaixonamos primeiro como Rio, depois como Brasil. E por isso resolvimos chegar no dia 29 de dezembro de 2014 com as nossas malas, mochila, falando, e aí, o que vamos fazer?
foi esse processo de descoberta, de entender como funcionava prefeitura, estado, o governo federal, enfim, todas essas coisas. Simples, muito simples. Super simples. Qual é o visto que nós vamos fazer? E aí começou a nossa jornada brasileira. Agora eu entendi tudo porque você se apaixonou pelo Brasil. Chegou pro Réveillon. Na verdade, eu sou mais do carnaval. Você é mais do carnaval? Ah, muito. Eu só conheço o carnaval carioca, então não vou falar mal dos outros. Ok. Mas eu quero conhecer os outros, mas eu não consigo não ficar no carnaval do Rio de Janeiro. Olha, eu te entendo. Que bom. Eu sou nascido aqui na região de São Paulo, então eu te entendo. Eu te entendo porque você não vai conseguir conhecer muito provavelmente o carnaval de outras regiões. Eu vou conseguir. Porque quando eu me coloco uma meta, sempre consigo. Mas eu sei que vai demorar um pouco. Eu vou primeiro perder 2 dias, porque eu não vou conseguir perder todo um carnaval. E depois, me apaixonando, eu vou experimentar, test and learn. Boa. Muito bom. Eu vou te dar uma recomendação, então. Sim. Tem um carnaval que é bastante típico, o de Recife, ou até Olinda, inclusive de Salvador também, que é muito bom. Quero conhecer, eu tenho amigos em BH que me falaram que o carnaval de lá é muito legal, muito menor, muito mais próximo de uma coisa que eu amo, que é bloco de rua. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu não posso imaginar um carnaval sem Sapucaí, então farei ida e volta, enfim. Muito bom, Boa. muito bom. Mas, Xavier, vamos lá. Eu queria entender um pouquinho, né? E você foi empreendedor, você já falou, poxa, eu já tinha sido muito bem sucedido, eu estava com uma vida muito bem constituída, e aí eu consegui fazer um mochilão, né? Mas conta pra gente como é que começou. Como é que começou a tua carreira? Você é formado em quê? E quando que você se envolveu com o empreendedorismo? Então, eu me formei em ciências políticas. Nós temos um sistema educativo um pouco diferente na França, onde você tem concursos para entrar em algumas escolas chamadas grandes escolas, que é um sistema um pouco estranho, mas eu consegui entrar no Instituto de Ciências Políticas de Paris. Foi uma surpresa, confesso. Fruto de muito trabalho, mas eu consegui entrar lá, me formei em finanças, o equivalente ao master, e depois disso eu tinha feito um intercâmbio com McGill, que é uma universidade canadense, em Montreal, onde eu aprofundi um pouco esse tema de ciências políticas, e eu resolvi me formar por causa de estágios que eu tinha feito em empresas. Eu era um pouco geek gamer. Então eu falei, olha, telecomunicações, internet, está mudando o mundo, será que vale a pena? Então eu me formei, fiz meu mestrado ali sobre gestão de telecomunicações e novo mídia. Só que, como eu comentei, eu tinha uma carga horária de 11 horas por semana. Eu falei, isso não dá. É demais tempo para mim, sozinho na cidade. Então, liguei para um amigo, ele falou, tenho um amigo lá, ele quer desenvolver a distribuição do canal de televisão através dos XDSL. Era nesse momento, e eles, antigamente, você assina com a NET. Você coloca com Dish TV ou qualquer operador. E tinha novos operadores, ou seja, era o começo da disrupção do mercado das televisões, dos canais abertos, do modelo de distribuição tradicional. Então, eu fiz essa ponte. Eu tinha 22 anos, eu tive a sorte de viajar ao redor do mundo para encontrar esses operadores na África do Sul, na China, enfim, no mundo todo. Inclusive no Brasil, como a Klaxon, fechando acordos de distribuição. E um desses acordos foi com Google. Naquela época, Google não tinha comprado o YouTube e eles lançaram Google Video. Eu fui um dos primeiros parceiros do lançamento do Google Video, e quando eu assinei o contrato, se lançou, eu me tinha mudado para a China. Então eu morei em Xangai, em Hong Kong, e aí eu cuidava da região Ásia-Pacífico. Eu tinha 25 anos e eu senti muito falta da minha família, dos amigos. E meu avô, a minha mãe me ligou, ela falou, olha, seu avô vai falecer daqui a 2, 3 meses, fim. Eu falei, tá bom, voltou. E no avião eu falei, eu preciso ter um emprego real para começar a vida um pouco de pegar o avião, 2 aviões por semana, e eu vou arrumar um marido e um emprego. Mandei um e-mail para Google falando, será que você tem um emprego? Eles olharam, Sciences Po, minha escola,
formado em finanças. Nós temos uma posição aberta para ser industry leader na Google sobre finanças. Então, eu fiquei mais de 2 anos vendendo AdWords, principalmente, para bancos e seguros. E aí eu descobri a máquina perfeita, o que eu chamo de máquina perfeita. E quando a tecnologia ela consegue criar oportunidade de mercado para quem entende profundamente dos impactos nos negócios, nas pessoas, nos cargos profissionais. E eu bati na porta de todo mundo. Encontrei o CEO do BNP Paribas, que é o maior banco da Europa, fui para Swiss Life, enfim, AXA, todas essas empresas. Eu estava lá e a minha resposta mais tradicional era: vamos abrir agências. Eu falei, cara, você tem certeza? Cuidado. Então, alguns começaram a me entender todo o poder da segmentação dos dados. Enfim, o que hoje em dia é muito comum. Sim, mas na época, poxa. Na época, eles não entendiam e eu descobri uma coisa absolutamente profunda. Você só consegue ter um papo verdadeiro com alguém que entendeu que ele não entendeu uma coisa a ser entendida. Se essa pessoa não tem uma mente aberta, você pode ter o melhor produto do mundo, nunca vai conseguir a venda, você nunca vai conseguir alavancar. Porque se ele se acha, e ainda mais o mais alto na hierarquia, Sim. o mais especializado, o mais difícil é para essa pessoa entender, talvez tenha uma realidade que eu não entendeu, não bateu ainda. Hoje em dia, depois da pandemia, todo mundo sabe, mais ou menos, que transformação digital é necessário, quase já era para os mais avançados. Mas o que eu vi o começo do digital divide. Quem pegou a onda, para quem a ficha caiu, e quem não queria entender. E todos aqueles que não queriam ver ou ouvir, não estão mais no mercado. O Blockbuster, por exemplo, como a Netflix, né? Exatamente, esses são os exemplos mais conhecidos. Mas eu posso contar de uma empresa de seguros 17 anos atrás. Eu falei, cara, você tem que ter cuidado. Ele compra a sua marca, era um agente, uma pessoa que vendava os produtos daquela companhia de seguros. Eu falei, ele está comprando tudo que você deveria comprar. Ah, mas ele está fazendo. E de um dia para o outro, ele trocou. Em vez de vender a empresa X, ele foi para a empresa Y, porque eles colocaram ele como partner. E o cara perdeu 25% do volume total de negócio de um dia para o outro. Uau. E você fala, eu te avisei, mas essa pessoa não queria me ouvir. Aí foi muito interessante porque estruturou muito bem e explica muito a Mox Digital, o Tempo Versus, as minhas empresas atuais, que como ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Ainda estamos no começo, gente. É isso que eu ia perguntar. Porque eu tenho consciência de que há 17 anos atrás, talvez essa percepção de que a tecnologia vai transformar tudo, ela ainda era... Não estava claro. Não estava claro. Passa amanhã, me conta essa de novo. Não? Hoje no Brasil, você que atua com um empreendedor, ele está ouvindo mais? Porque o empreendedor que não ouve, ele está afadado a, em algum momento, perder uma parte da história importante e ficar para trás. Então, o empreendedor, na maioria das vezes, hoje que eu encontro, essa história elas entendem, mas tem muitas outras que elas não. Ou seja, elas têm o mesmo reflexo. E isso é interessante porque saí da Google para trabalhar com um dos meus clientes que tinha uma companhia de seguros. Eu criei um site de seguros online que eu vendi por um banco francês. Ah, que legal. E depois dessa venda, eu fui contratado pelo Facebook para ser o 4º funcionário do Facebook na França, o primeiro vendedor de publicidade lá. Eu falei, putz, maravilha. Vou ver meus clientes, eu vou falar o que o Google fez ou o Facebook está fazendo. E elas não me ouviram. Eu falei, mas gente, te mostrei que o Google... Ah, mas Google é diferente. Eu falei, não, mesmo sistema, mesma narrativa. Vai acontecer, você querendo ou não. E o que me chamou mais a atenção, eu participei de tornar muitos empreendedores muito ricos através da onda do Google. SMO, Google AdWords, AdSense, enfim. Eu falei, olha, você está funcionando bem com isso.
adiciona Facebook Ads, vai ser a mesma coisa, você vai dobrar, triplicar. Ah, não. Eu me assustei com a quantidade de empreendedores que já tinham feito esse trabalho de entender, de analisar o novo mercado, de ir lá, não queriam fazer de novo como a mesma coisa. Social Ads, AdWords, mesma coisa no final das contas. E por isso que estou falando que os empreendedores, às vezes eles entendem uma coisa, mas eles não têm essa fluidez, essa flexibilidade, abertura de mente para ouvir novamente. E aí que você fica ultrapassado. Se você hoje trabalhar no ramo de marketing digital e não está olhando para live commerce, vai ser complicado. Pegando, né, esse teu gancho, eu acho que assim, as coisas vão acelerar cada vez mais e as pessoas às vezes não vão conseguir acompanhar, por isso que profissionais como você, né, fundamentais para, inclusive, compartilhar e mobilizar, né? Você acha que isso pode estar acontecendo agora em relação ao metaverso? O pessoal não vai entender e, de repente, perde uma oportunidade de... Óbvio, está acontecendo, não vai acontecer, está acontecendo. Eu criei uma empresa chamada Mox Digital, Maria Olivier Xavier, 3 sócios, por isso esse nome é um pouco estranho. É uma paulista, nós 2 no Rio, sendo franceses. O nosso propósito é ajudar pessoas a ter uma opinião informada. Esse ponto é um ponto-chave, porque todo mundo tem opiniões sobre tudo. Sim. Cloroquina, não sei o que, metaverso, NFT. Só que quem fez o trabalho de pesquisa, quem fez o trabalho de experimentar, tem uma opinião mais valiosa. Científico, que trata de um assunto, tem uma opinião mais valiosa que mim sobre alguns assuntos. Agora, em marketing digital, como eu acompanho, como eu trabalhei nesse mercado quase 10 anos, eu acredito que minha opinião é mais valiosa que a maioria das opiniões de quem só leu 3 artigos. O que está acontecendo com o metaverso? Tem muita fumaça. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe qual é o metaverso que vai ganhar. E vai ter um. Vai ter um que vai ter uma massa crítica que vai fazer com que ele vai sair na frente da maioria dos outros. Vai ter algumas plataformas especializadas. Já é o caso, gente. Quem gosta de jogos já sabe que tem metaversos. Tem plataformas com o SEM, onde você tem um avatar fisicamente representado ou não. Todo mundo sabe que no ramo de eu pegar um avião para fazer uma reunião em Paris e voltar, não vai mais acontecer porque eu vou fazer no metaverso. Então dá para sentir. Agora, será que vai ser meta do Facebook? Ou do Meta agora? Sim. Será que vai ser um da Microsoft, enfim, de Alibaba? Ninguém sabe. O que é certo, o que vai acontecer, poder computacional é uma das dimensões chaves para ter um metaverso que funciona bem. Então, quem tem um alto poder de computação, aí ele tem uma vantagem competitiva enorme para chegar aqui. E você olha para uso, poder computacional, olhando para lá, então é provável que o Meta está bem posicionado, mas eu não vejo ele dominar tudo. Talvez eles consigam, por causa do Open Graph, que é a verdadeira riqueza do Facebook. Então ali eles poderiam criar metaversos individuais, enfim, tem muitas possibilidades que são maravilhosas e que eles vão fazer. Então eu não colocaria Facebook falando, já era. Mas, além do metaverso, tem muita hype. McDonald's vai abrir restaurante em metaverso. Muito bom. Por quê? Porque eles experimentam. Óbvio, vão gastar dinheiro. Quando eu vendava publicidade no Facebook, no começo, não funcionava. Não tinha retorno. Mas a aprendizagem, a estruturação do time interno, isso fez com que, quando funcionou, essas já tinha gente preparado, né? Exatamente. Então, aí, se eu fosse uma empresa, eu iria experimentar no metaverso para fazer isso. Isso significa que a Mox Digital vai fazer uma conferência no metaverso? Não. Porque não é necessário dentro do meu propósito. Eu vou chamar um especialista para falar um pouco disso, mas tirando todo o espuma digital, essas pessoas, você deveria, tem que... Aí é melhor ouvir de quem faz.
Melhor você trazer o tema, né, e deixar que o próprio público ali comece a pensar a respeito, né? Aliás, você falou da Mox, mas diz um pouco, né, fala pra gente o que é a Mox. Então, a Mox Digital é uma empresa que eu criei chegando no Brasil, um pouco depois de falar português, estruturada em 2016, fizemos a nossa primeira conferência, então são conferências chamadas Ponto Futuro, tipo .com, como a tecnologia está criando o seu futuro. Nós temos algumas premissas. Acreditamos que tecnologia é ferramenta. Sim. Ou seja, você tem que entender tecnologia para saber qual é o impacto e como alavancar o seu benefício. Quando eu comecei 15 anos atrás, quem eu encontrava no banco? Cara de TI. Como você vai falar para o cara de TI que com os dados você consegue aumentar a retenção de clientes ou ganhar clientes? Ele não se importa com isso. Aí já está começando a mudar. Então, a Mox Digital, ela tem como propósito exatamente esse, falando que tecnologia é ferramenta, ela tem que ajudar as pessoas a ter uma opinião informada, porque hoje em dia, se você é diretor de RH, você tem que entender de tecnologia. Sem dúvida. Se você é diretor de qualquer ramo numa empresa, você tem que entender. Por isso, nossas conferências, elas são genéricas, não tem setor específico. O nosso caro-chefe é o Ponto Futuro Rio, foi a primeira edição em 2017, nós estamos preparando a 6ª edição, que vai acontecer dia 19 de maio na Casa Firjan. E com a pandemia, antigamente era um evento presencial, hoje em dia é um evento pequeno presencial, só para 150 convidados, e graças a elas e aos nossos patrocinadores, nós liberamos 100% de graça o conteúdo durante 15 dias numa plataforma própria. Então todo mundo pode se conectar. Ano passado foi uma edição totalmente online, mas nós tivemos mais de 1.300 participantes e, como eu falei, o segundo pilar, além de pensar que tecnologia é ferramenta, nós focamos na curadoria. Então eu me chamo mesmo de curador. O que isso significa? É contar uma história ao longo do dia sobre o tema escolhido, usando os palestrantes como ilustrações dessa narrativa. Por isso, ano passado, nós tínhamos 2 horas e 32 minutos de tempo médio de visualização, quando todo mundo me falou, Xavier, ninguém me aguenta mais live. Então, primeiro, nosso evento não é live. Fazemos um trabalho de edição para que ele seja um pouco dinâmico. É longo, obviamente, mas você poderia assistir ao longo desses 15 dias de liberação de conteúdo e nós temos um muito bom retorno nesse propósito também de fomentar o pensamento crítico sobre tecnologia. Se você falar de tecnologia, como sua mãe, como todo mundo, quase metade das pessoas tem uma visão negativa da tecnologia. O desenvolvimento do mundo, a crise climática, está quase industrialização, tecnologia, tudo misturado e Facebook está pegando nossos dados. Uma mistura um pouco. Não. Você tem que olhar que tecnologia é ferramenta e como nós utilizamos isso. Nós temos alguns dados extremamente positivos sobre o impacto da tecnologia. Gente, vacina. Sim, Simples assim. Sim. Nós nunca desenvolvemos uma vacina em tão pouco tempo. Por quê? Porque nós temos ferramentas digitais de compartilhamento dos dados entre os científicos do mundo. Exato. Isso é a razão. Então, tecnologia salva a vida. E acelera, né? Acelera, salva a vida. E eu acho que essas histórias precisam ser contadas. Por exemplo, uma coisa que eu acredito muito. Tecnologia no Brasil vai ser um acelerador de inclusão social como nunca. Por quê? Porque a empresa precisa de funcionários formados, seja de periferia ou não. Antigamente, você tinha o luxo de falar, ele sim, ele não. Amanhã não vai ter mais esse luxo. Então, quem vem com menos chance de acesso à educação e tudo mais, mas se torna autodidata ou esse tipo de coisa, aí conversa. E por isso, nós temos muito orgulho na Mox Digital em ter ajudado a trazer para o Brasil um conceito chamado 42. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, a Universidade 42? Exatamente. A Escola 42, que foi criado por um francês, financiado pelo Xavier Niel, e quem criou isso é o Nicolas Sadirac, um amigo meu. Sim, e para a primeira edição do Ponto Futuro, eu falei, eu quero te entrevistar, 42 é massa.
Tinha um cara na sala e ele me falou, seria muito bom ter isso no Brasil. Eu falei, vamos falar com ele. E resolvimos, long story short, vai abrir no Rio de Janeiro, já tem uma em São Paulo, como o Guilherme e a Karen, que são pessoas fantásticas que eu conheço bem também, e quase somos um pouco padrinhos nesse processo de trazer essas informações. Então, eu acredito muito no propósito da Mox Digital. Bacana. Aliás, já tem uma temática agora já definida para setembro? Você pode abrir para a gente aqui? Então, no começo do ano, nós fomos, porque a Mox Digital cria eventos próprios, o Ponto Futuro. Nós temos o Ponto Futuro Rio, que vai acontecer em maio, na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. E em setembro, provavelmente na Pinacoteca, nós vamos fazer o primeiro Ponto Futuro Sal. Nós estamos chegando em São Paulo, nós queríamos primeiro se fortalecer e depois crescer. Growth. Que legal. Normal. Mas no começo do ano, além disso, nós estamos contratados por empresas ou eventos que querem nossa expertise de curadoria. Então, no Rio Innovation Week, que foi um grande evento, 45 mil pessoas lá no Rio, um dos palcos era um palco Ponto Futuro sobre o futuro do trabalho e das profissões. Vamos fazer novamente em novembro, mas dentro dos nossos eventos próprios, o propósito específico do Ponto Futuro Rio é realmente ajudar a liderança a entender e a se formar uma opinião informada, como eu falei. Aí o tema vai ser a jornada digital, essa palavra entre mundo físico e digital. Quase a transformação digital já era. A ficha caiu com a pandemia, muitas pessoas trabalhando remotamente, como em todos os desafios. E não estou falando só de grandes empresas. Se você tiver um restaurante no começo da pandemia sem delivery, ficou complicado. Sim. Com certeza. E o que aconteceu para elas vai acontecer, quem me está ouvindo, vai acontecer para o seu negócio, qualquer que seu negócio seja. Disso eu tenho certeza. Nós vimos. Começo com publicidade, do qual eu participei. Agora Globo, Netflix, bancos, Nubank, Fintechs. Está indo, está acontecendo para qualquer. Então você tem que abraçar, seja pequena empresa, seja média, seja até fazenda, gente. Então esse movimento está acontecendo. E qual é o propósito da jornada digital? Nós vamos ouvir dos exemplos de sucesso como inspiração. Nós vamos ouvir, porque sempre tem 4 eixos para contar essa história. Então, qual é o propósito da jornada digital? Vamos lá. A jornada da conferência, e você chega falando conceito novo, ouvindo qual é o objetivo, o que isso traz de benefícios, os exemplos de sucesso. O segundo eixo é para ouvir como fazer essa jornada, qual é o primeiro passo, como eu acelerar. Por exemplo, todo mundo fala de transformação digital. O que é ser um digital leader? O que é ser top of notch? É muito raro ouvir disso. Você tem 30 soluções. Como escolher a solução certa? Como se estruturar? Aí, nós vamos falar sobre isso ao longo do segundo e do terceiro eixo, desses exemplos, um pouco das dicas. E para fechar, vai ser volta ao futuro, igual ao filme. Você tem que ter um pouco de perspectiva sobre as tecnologias chegando, seja metaverso, seja computação quântica, seja os novos serviços de blockchain. Todo mundo está falando, temos uma revolução de blockchain. Quem está por dentro é óbvio, quem está por fora não entende nada. Então, o nosso propósito é fazer esse link para apresentar o uso de caso e tudo mais. Você, com toda essa experiência, né, global, né, trabalhado na Ásia, na Europa, tudo, né, e, enfim, empreendendo aqui no Brasil, você acha que está bem atrasado em relação a esse processo de entender, de compreender a transformação digital em relação a esses outros países? É muito engraçado o que você fala. Por que você acha atrasado? Não, tô te perguntando. Não, mas é engraçado que a pergunta seja por que estamos atrasados. Parte do Brasil é muito atrasado, parte do Brasil é muito à frente. Porque você é o quinto país mais desigual do mundo. Na transformação digital, também. As pequenas e médias empresas, as empresas mais familiares, elas estão ficando por fora. Isso traz um problema gigante. Ao mesmo tempo, os maiores do agronegócio são, eu imagino, muito mais digitalizados do que você vai encontrar na França. Então, não tem um Brasil, tem milhares de Brasil. E aí, estava na Unicamp
antes de vir para cá, encontrei como BIOS, o Centro de Ciência de Dados aí, com alguns professores, nós temos um projeto muito bacana, que eu contarei um pouco mais depois. É de ponta, é de ponta mesmo, é uma inteligência artificial, então aí tem milhares de Brasil. É um Brasil que está avançado, né? Totalmente. Uma das dificuldades do Brasil, você é um dos países mais fechados do mundo. Eu sendo investidor, porque eu tinha um visto de investidor, não estou bem-vindo no Brasil. Estruturalmente, administrativamente. É complicado. Preciso ainda não tenho RG, eu tenho RNE, então sem RG tem muitos sites que eu não posso usar. Nem usar. Um amigo meu estava falando, estava dando uma entrevista para Band News FM sobre nomadismo digital. Eu falei, vocês estão falando de nomadismo digital. Maravilha. A Prefeitura do Rio tem uma iniciativa boa do Celo. Maravilha. Se você tiver cartão de crédito estrangeiro, só pode sacar dinheiro no Bradesco. Isso é realidade. Se você chegar como nomadismo digital e não tem, faça seu CPF antes, imagina o que você podia fazer sem CPF. Quase nada. Nada. No Brasil? No Brasil, muito complicado. Eu tenho amigos, eu estava contando nessa entrevista, eu tinha um advogado inglês, eu tinha um trader americano, um amigo da Bélgica, muitos porque o tempo está bom, é barato para elas morar no Brasil uma temporada. Eu entreguei o meu CPF para eles fazer comendas no iFood. Sem CPF você não consegue usar iFood. Simples assim. Então aí tem algumas travas, né? Tem algumas travas, tem alguns viés. Eu participei de algumas iniciativas de mentoria do Rio Criativo, que é um programa do Estado para fomentar mentoria. Eu sempre falo, gente, olhem para mais que o Brasil. O Brasil se sustenta sozinho porque vocês são 211, 12, 13, ninguém sabe exatamente, milhões de pessoas. Mas a realidade, como vocês estão cercados de países que falam espanhol, vocês falam, não, português, vou olhar para lá, depois um pouco Portugal, o mercado é desse tamanhozinho. Então, aí tem muitas melhorias. O que significa? Oportunidade. Sim. Isso são notícias boas para melhorar, para ampliar. Primeira pergunta que eu fiz para você quando eu cheguei falando da Superlógica, internacionalização. Vem para a França, gente. Estou falando sério, porque além da Mox Digital, eu atuo como diretor e conselheiro da Câmara de Comércio França-Brasil. Eu sou coordenador da Comissão Digital, mas também eu sou membro do board da French Tech. A French Tech é uma iniciativa primeira de empreendedores. Eles se juntaram falando quem tem um bom contador. Simples assim. E foi um grupo Facebook. French Tech São Paulo. Depois, a ficha caiu no governo francês. Então, nós estruturamos essa iniciativa através do Ministério das Relações Externas. Nós tivemos uma CEO maravilhosa, a Kat Burlington, que ela fez, olha, França vai ser uma startup nation. Nós temos programas pesados de investimentos em deep tech, inteligência artificial, vocês provavelmente ouviram. E o que aconteceu aqui? Nós temos um programa com mais de 100 startups francesas operando no Brasil e startups brasileiras criadas por franceses e criadas por brasileiros que estudaram na França. Legal. Dentro dessas tem a Webedia, por exemplo, a Adoro Cinema é uma das marcas delas. Nós temos a Ubisoft, que é uma empresa de games gigantes. Nós temos a Log, unicórnio. A DAC, a Dafiti, enfim, nós temos muitas ótimas startups. Que legal. E nós nos juntamos para compartilhar dicas, para compartilhar como você faz remessa de dinheiro com a empresa lá na França. E todas essas iniciativas fazem com que a França e o Brasil hoje tem um perfil um pouco equivalente na cena de inovação. Sendo o tamanho muito diferente de população, nós temos quase o mesmo número de unicórnios, nós temos quase o mesmo número de investimentos em venture capital. Então, são dois perfis um pouco parecidos, mesmo que sejam de tamanho muito diferente. E por isso, como uma outra empresa minha, o Templo Ventures, nós temos um projeto onde nós vamos fazer um café da manhã
na Embaixada do Brasil na França, para dar um outro olhar sobre o Brasil. Então vamos fazer esse café da manhã sobre os sucessos da tecnologia brasileira, porque é uma história ainda pouco contada lá. Mostrando que as empresas francesas elas estão estabelecidas há muito tempo no Brasil. Nós temos uma conexão muito boa, porque culturalmente somos países um pouco latinos. Sim. Então aí gostamos de tomar uma cerveja juntos, gostamos de grandes mesas para ficar jantando. Enfim, tem alguns aspectos, obviamente culturas muito diferentes, mas um pouco parecidas. E aí a Câmara de Comércio França-Brasil no Rio é a mais antiga do Brasil. Comemoramos ano passado 120 anos. Uau! É muito tempo. Nós temos 39 das 40 maiores empresas francesas operando no Brasil. Que legal. A Engie é o maior investidor estrangeiro em infraestrutura no Brasil. Carrefour. Gente, mas tem muitas outras. Leroy Merlin, tem um monte. E nós queremos também fazer isso com startups. Porque nós temos BlaBlaCar tá aqui, enfim. Nós temos bastante empresas e, por isso, esse convite também verdadeiro. Nós temos uma instituição dedicada para isso, que se chama Business France, para ajudar empresas brasileiras e os empreendedores brasileiros a fazer missão, descobrir, chegar na França, porque é um mercado interessante também para a Superlógica e para outras. Com certeza. Muito bacana. Aliás, você falou da Templo. Fala um pouquinho para nós da Templo. Então, Xavier. Eu tenho uma empresa de eventos. Chega março de 2020. Uma semana, todos os meus clientes cancelaram 100% dos seus contratos. Exatamente. Não foi uma semana agradável. Sim, imagino. Quando você se chama de resiliência, empreendedor, vivi na pele. Depois de 2 semanas de depressão, apaguei tudo. Uma amiga minha, ela falou, gente, não vai morrer, calma aí, apaga tudo, vai. Apaguei tudo, nós estávamos em lockdown, então tirei uma semana de férias em casa, lendo, assistindo Netflix. Eu falei, putz, não dá. Então o que eu fiz? Não fiz um pivô, eu transformei, junto com o meu time, um evento presencial em um evento online. Em vez de ser maio, conseguimos em novembro, foi um sucesso, tivemos 1.000 pessoas, antigamente nós tínhamos 400, cerca de 500 presencial, então eu dobrei. Os patrocinadores vieram encantado, muito trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu tirei da gaveta uma ideia que eu tinha há um tempinho, de um modelo de acelerador incubadora na França que eu queria replicar aqui. Sim. E eu falei com o Herman Bessler, o CEO do Grupo Templo. É um grupo carioca, eles têm uma consultoria de inovação, eles tinham atividade de coworking que eles fecharam em 2019, logo antes da pandemia, maravilha para elas. E criamos o Templo Ventures. Então eu sou um dos sócios e cofundador do Templo Ventures. E o que é o Templo Ventures? Antes de falar qual é o nosso propósito? O nosso propósito é transformar o ecossistema da inovação no Brasil, one startup at a time. Então o nosso propósito é encontrar, apoiar, desenvolver empreendedores e projetos deles. Como fazemos isso? Fazemos isso através do que nós chamamos um Venture Studio. É entre Venture Builder e Startup Studio. Ou seja, nós criamos startup do zero, o que nós chamamos de startup autoral. Hoje em dia nós estamos com 3. Lembrando que, fazendo todo o setup em 2020, começamos realmente nossas operações em 2021. 2021 foi nosso primeiro ano inteiro de atividade. E nós aceleramos algumas startups também. Mas quais são as autorais? Então, as autorais, a primeira é a Databoy. A Databoy é uma empresa que desenvolveu um algoritmo de reconhecimento facial de boi para criar o CPF do boi. Basicamente, isso traz consequências muito boas para alguns mercados. Frigoríficas, traz benefícios também para bancos especializados, auditoria de fazendas, enfim. Sim. Muita coisa e... É no focinho, não? É no focinho. Exatamente, no focinho. E nós temos uma... Vou fazer controle de acesso para boi, cara. Exatamente. Mas para remover, por exemplo, a marcação. Traz isso, muitos benefícios. Você sabe exatamente se o boi vem de uma área com desmatamento ou não. Sim. A idade, se ele está bem.
você comprove a identidade certificada, porque nós temos uma assertividade em 95%, 97%. Mas muito alta. Muito alta. É muito alta. É impressionantemente alto. Foi muito trabalho. Imagina. E esse trabalho foi, inclusive, desenvolvido com nossos amigos em parceria com a Unicamp. Que legal. Que bacana. Então, nós temos essa e nós temos mais uma fintech chamada Pop. Aí a Pop é uma fintech que tem como propósito desenvolver uma solução B2B para instituições financeiras. O que é isso? Através da análise dos dados e de algoritmos específicos, ajudar pessoas no desenvolvimento da educação financeira delas para melhorar os comportamentos de poupança delas. Behavioral savings em inglês, para ajudar elas a fazer isso, e nós acreditamos que isso é um serviço muito bom de retenção de público para bancos digitais, para bancos tradicionais, para instituições financeiras, qualquer que seja. Então estamos trabalhando disso, e nós temos uma terceira startup junto com esses professores da Unicamp que eu falei, do BIOS, que se chama 4C Data Lab. Aí nós temos um algoritmo base que nós estamos querendo desenvolver e ampliar ainda mais, para ajudar na modelização estatística do churn de qualquer coisa. O que é o churn? O churn é quando você para a sua subscription para um serviço, quando você para de ser cliente de qualquer coisa, ou quando você sair de uma empresa. Inclusive empresas? Inclusive empresas. E aí, nosso POC, então, o nosso Proof of Concept, foi como uma área de RH numa empresa. Não posso falar o nome, obviamente, porque nós estamos na constituição do nosso MVP, o POC já foi feito, e foi um sucesso. Foi um sucesso porque nós conseguimos fazer uma modelagem de quem está pronto a sair. Mas qual é uma das grandes diferenças que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos desenvolver um feature, uma coisa específica, para não falar, ele vai sair ou ele não vai sair. Um score. Exatamente, um score um pouco avançado, com critérios específicos. Aí, com tudo isso sendo feito, e uma chamada, inclusive, pública, nós estamos procurando uns empreendedores para tocar o negócio, para montar a empresa. Então, como funciona? O Templo Ventures fechou esse acordo, nós temos um algoritmo, um acesso a uma mão de obra muito qualificada. A Templo Ventures vem com modelagem de negócio, de marca. Nós estamos ajudando nesse processo com alguns acordos bem robustos para montar esse negócio. Mas alguém tem que montar. Aí, essa chamada pública, para quem está ouvindo. Claro, já pessoal, deixa o e-mail. Vamos lá, empreendedores de plantão aí. Se quiserem uma empresa de inovação, está à frente de uma inovação maravilhosa. E ainda mais porque, além do produto, nós temos uma visão de futuro. Sim. Ou seja, nós temos um roadmap muito bom, como ampliar isso, que é um primeiro passo, que vai dar retorno, vai dar faturamento, então precisa montar as operações, mas ainda, o que é muito empolgante, ter uma visão de futuro como disruptar um novo mercado, que eu não vou falar, obviamente, hoje, mas que está ligado nisso. Então, com perspectivas muito boas. Eu acabei de fazer 2 horas de mentoria com elas, foi muito, muito, muito bacana. E quando você fala o Brasil está atrasado, não, porque algumas partes do Brasil estão na frente. Sim. Nós estamos falando realmente de uma solução, de um algoritmo, de uma modelagem, até matemática, muito de ponta. Que bacana, bacana. Xavier, bom ver esse Brasil. Bom ver, exatamente. Mas, Xavier, deixa eu te fazer uma pergunta que você passou pelo assunto e agora voltou a falar de pessoas, né, um modelo matemático de cancelamento, de pessoas que podem deixar a organização. Mas há pouco tempo atrás você falou, poxa, a gente promoveu um evento que falou do futuro do trabalho. E eu acho que o futuro do trabalho, nesse momento, com todas as mudanças que a pandemia ocasionou, está mudando muito, né? Virou de cabeça para baixo praticamente essa realidade. O que você vê de futuro para o trabalho? Boa. No mundo. Aí é no mundo. O que eu ouvi dos especialistas que eu convidei. Então, isso, mais uma vez, como opinião informada, eu escolhi palestrantes, eu tinha pessoas da Regus, tinha pessoas do Nomad X, o Gonçalo Roll, que criou todo o programa do Cabo Verde. O que eu vi?
nós estamos numa fase de transição, obviamente. Tecnologia está abrindo muitas portas e está mudando muitas profissões. Então aí nós temos uma leitura de desafio individual e coletivo. O desafio individual é ser relevante, o meu cargo ele está mudando, e nós temos o desafio coletivo de tem algumas profissões que não são mais relevantes, outras que são cada vez mais relevantes. Sim. Procura para desenvolvedor ou designer é muito mais alta. Exato. Enfim, e nós temos também algumas mudanças conjunturais e estruturais. Trabalho remoto está aqui para ficar. Será que ele vai ser 100% remoto? Não vai ser para todo mundo em todas as empresas. O modelo híbrido, muito provavelmente, é o modelo que vai existir e que uma grande parte das empresas vão escolher. E é engraçado isso, porque estou trabalhando para a Câmara de Comércio como uma associação chamada Rio Pro, que é uma associação de franceses profissional. Sim. E tinha uma diretora de RH de uma empresa francesa que falou que a adaptação foi muito mais fácil no Brasil que na França. Do trabalho remoto. Totalmente, porque a hierarquia queria verificar, não tinha aquela confiança necessária. Então, não tenho bola de cristal, não sei como vai ser o mercado de trabalho, mas nós vamos ter um leque de possibilidades muito mais amplo. Isso eu tenho certeza. Algumas pessoas vão ser aqueles nomados digitais, trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho amigos, e não estou falando em outro país, saíram do Rio muito caro para vir para Campinas, para o campo, para ficar na fazenda, não sei o quê. E aí começa um repensamento de muitas coisas. Nós vamos ter algumas cidades muito atraentes ao redor do mundo. A Nomad List, ela fez alguma lista e eu acho que Buenos Aires é a primeira na América Latina e a quinta no mundo. Uau! Que legal. É uma cidade barata, provavelmente a moeda... Desvalorizada. E com qualidade de ar boa, enfim, Sim. com algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, os centros urbanos, eles têm uma concorrência muito alta. Eu tenho muitos amigos que saíram de Paris. Paris, hoje em dia, um metro quadrado para se tornar proprietário é em torno, preço médio, de 90 mil reais. Uau! Por metros quadrados. É para turista, né? Quer dizer... Não, nem para turista, não, é para não é comprar, praticável. Não é praticável, gente. Quem expulsa, né, o nativo ali, expulsa todo mundo. Então aí você vai morar numa outra cidade, trabalhando em Paris remotamente, e você vai lá 2 dias e você fica num motel. Aí nós temos muitos novos modelos. Isso tenho certeza que vai se ampliar, porque antigamente não dava. Turismo de negócios, cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. Aquela feira de médicos, onde você levava 30 mil, 20 mil pessoas para Houston. Será que vai acontecer quando o clima está em crise? Será que ainda faz sentido? Então aí nós temos muitas coisas culturais, socioeconômicas muito interessantes. Ninguém sabe exatamente para onde vai ir, mas nós vamos ter uma diversidade muito mais ampla, obviamente. Que interessante. Xavier, você comentou, né, que você tem um tio que trabalha no mercado imobiliário na França, né? Você tem como comparar um pouco do que você já teve de experiência aqui com o mercado imobiliário e o mercado imobiliário da França? Então, eu conheço muito pouco, confesso. Tá. Nós estamos acelerando uma PropTech, uma empresa, porque nós falamos das empresas autorais. Ah, sim. Mas nós temos as aceleradas, nós temos 2, uma em saúde, a Karen, que faz todo um tratamento para profissionais de saúde e para seguros de análise através de bots de comportamentos para ajudar na triagem e facilitar a gestão das pessoas, porque o que importa ainda mais quando você está doente é o cuidado das pessoas. Então é uma solução que funciona muito bem, que está faturando bem e se crescendo. E nós temos uma outra, a Maleta do Engenheiro, que é uma empresa que é um SaaS para os profissionais de construção, inclusive farei a ponte para vocês. Por favor. Pensei nisso, que é muito boa, está trabalhando nisso. Agora, meu tio, que é o meu falso tio, mas que eu chamo ele de tio, porque é o melhor amigo dos meus pais, ele tem a maior empresa de gestão de prédios na França e muita rede de vendas de bens imobiliários na França. Eu não conheço o suficiente.
E isso é uma palavra que às vezes se usa pouco. Eu não sei. Tá tudo bem, posso perguntar, Claro. posso fazer meu dever de casa, mas falar besteiras para você, isso eu não faço. Fica aí o convite para depois ele, né, estudar e voltar aqui pra gente, Com né? certeza. Ou a gente vai para lá também, né? Eu acho que tem melhor chance, seria mais interessante levar vocês para lá, porque baseado no sucesso da Superlógica, tem muita coisa para aprender. Boa. Muito bom, muito Legal. bom. E faz tempo que eu não vou para Paris Pois também. é, né, Rogério? Acho que... Você teve uma temporada lá, né? Tive. Eu fiz um giro na França toda em camper, em trailer. Maravilha. Maravilhoso. Andar pelas estradas francesas é uma coisa maravilhosa, porque cada vilarejo tem comida diferente, tem bebida diferente, então, obviamente, eu sou francês, então suspeito aí, mas é realmente uma coisa que eu amo fazer. Eu faço muito. E, inclusive, seja muito bem-vindo, porque nós temos 2 eventos acontecendo em Paris em breve. O primeiro vai ser o nosso Café da Manhã, que eu comentei, Sim, que vai acontecer na Embaixada do Brasil na França, porque o Templo Ventures está montando um fundo B2B Early Stage. Tá bom. Então, nós vamos, nesse Café da Manhã, apresentar uma outra visão sobre a tech brasileira, que está bombando, como todo mundo sabe, mas essa história se conta pouco na França, então nós estamos fazendo isso como um parceiro de mídia chamado La Tribune, que é basicamente o Época Negócios de lá. E em torno disso, nós queremos apresentar o fundo para o maior evento de tecnologia da Europa, que todo mundo acha que é o Web Summit. Mas o Web Summit é em torno de 80 mil pessoas. E Vivatech, que é em torno de 125 mil pessoas, em Paris, foi criado por Les Echos, que é outro La Tribune, e o CEO fundador da Publicis, não o fundador, o antigo CEO da Publicis. É uma feira de tecnologia que acontece, eu acho, 13, 14, 15, 16 de junho. Eu vou levar uma comitiva. Então, se vocês se interessam, venham para visitar a Estação F, 42, os pontos-chave da inovação e depois ir no evento para fazer visitas guiadas em português, para ver quais são os pontos interessantes. E qual é a especificidade que eu amo realmente do Vivatech. Além de ser um grande evento, Mark Zuckerberg palestrou, Jack Ma, enfim, todo mundo já foi lá. O presidente da Macron, ele sempre abre. Então, é um evento de peso mesmo. Muito peso. E eles fizeram uma coisa que eu acho sensacional. Eles conseguiram fazer desafios para startup patrocinados pelas grandes empresas. Incrível. Então, você tem a Louis Vuitton, que fala: qual é o futuro do luxo? Me manda suas experiências, seus produtos e vamos desenhar juntos. E você tem isso, vai ser a 6ª edição, então já é uma tradição sobre futuro sustentável. É muito bom ter a sua solução, mas como você amplia? Como você ganha 3 anos de desenvolvimento como um parceiro industrial? Ou, obviamente, tem muitos fundos de investimento por trás de tudo isso. E eles têm um tema sobre a Africa Tech e a Apex tem um stand lá sobre as startups brasileiras, enfim, poderia ser interessante falar disso. Muito bom. Legal, bacana. Muito legal mesmo. Bom saber. E eu tenho mais uma que eu queria falar contigo sobre futuro, né? A gente falou do futuro do trabalho, interessantíssimo. Eu queria saber como é que a tecnologia vai ajudar a ampliar a capacidade do ser humano, na sua visão. Muito legal. Para entender o impacto da tecnologia no mundo, você tem que entender o que é tecnologia, quais são as regras próprias. E tem algumas vantagens absurdamente mais eficientes. Alcance é um dessas. Eu me coloco online, eu coloco meu podcast, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode me ouvir. Esse alcance, ninguém consegue fazer sem tecnologia. Ter clientes do outro lado do mundo, não dá. Era muito caro, ainda é muito caro. Então, o alcance da tecnologia faz com que é uma força absurda, competitivamente, para quase qualquer tipo de negócio, se você conseguir fazer a logística. Enfim, tem muito trabalho para frente, mas é uma consequência muito boa. Além disso, você tem que estudar a exponencialidade. O que é exponencial? Você estava falando que a Superlógica está crescendo muito bem, parabéns. E você vê essas acelerações quando você... Isso é muito ligado a como os ganhos de produtividade da tecnologia funcionam. A lei de Moore, os retornos positivos, enfim,
Tem muita literatura, eu não vou, para quem quer, reflexo básico. How to, what is, vai lá no Google, pesquisa, você vai encontrar um monte de podcast. Gente, não teve tanta informação. Esse é mais o mindset de como fazer. Eu sempre falava isso para meu time, até minha mãe. Não faça pergunta Google para mim. Ótima. Onde fica? Faça a pergunta que eu tenho que pensar, né? Exatamente. Porque senão eu não agrego nada. Eu vou falar besteira. Talvez eu vou falar um número errado. Aí tem montes mais qualificados que eu. Mas eu posso te ensinar a ter esse mindset. Essa parte, através de experiência e tudo mais, isso é minha mentoria. É o que eu faço, por exemplo, sobre a 4C Data Lab. Eu ajudo elas a encaixar tudo isso, porque elas têm uma metodologia de pensamento que é muito bom para algumas coisas, menos para outras. Por isso, a nossa procuradora empreendedor que vai fazer, que vai ter um mindset diferente de faturar, estruturar, enfim. Cada um sua especialidade. Sim. Então, quando você fala de futuro e de tecnologia, exatamente o que está por frente. Os impactos são muitos, sociologicamente, sobre a sociedade, é o que se chama um impacto societal. Então, aí nós temos alguns cenários possíveis. Dentro do futuro, da última conferência Ponto Futuro Rio, eu sempre chamo alguns futuristas, eu fiz uma palestra sobre... como uma amiga minha, a Jacqueline Weigel, a W Futurismo. E ela trabalha o futurismo, que é um campo de análise, de pesquisa, onde você olha quais são os futuros possíveis, prováveis, desejáveis. E aí você vê, porque ninguém sabe como vamos andar. Com certeza. Ninguém. Bola de cristal, né? Nós temos a Rússia e a Ucrânia fazendo besteira e talvez nós temos uma conflagração mundial semana que vem. Isso é uma possibilidade. Exato. E ela não é nula. Por isso o presidente francês foi lá para falar, cara, calma aí, tá? Então ninguém sabe como o futuro vai ser, porque se tiver guerra, muda totalmente todos os cenários. Sim. Exato. Mas nós podemos fazer educated guess, que são apostas baseadas em alguns estudos, em algumas tendências, porque cada vez que você olha o passado, é muito complicado olhar o passado para adivinhar o futuro. Mas tem algumas macro tendências. Obviamente, tecnologia é uma dessas, uma outra é sobre climate change, que nós vamos trabalhar muito na decarbonização, então aí vai ter muito dinheiro colocado, o maior gestor de ativos do mundo, BlackRock, falou que não investe mais em negócios não sustentáveis. Gente, isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Muda o mundo. Então, direcionalmente, se você olhar para uma tecnologia que utiliza carbono ou não sei o quê, mas provavelmente você vai ficar para fora. Se você tem essas macro tendências. E aí nós temos pessoas especializadas para fazer isso. E a ideia é olhar tecnologia, comportamentos, hábitos. Então nós vivemos na era da conveniência. Don't make me think. É mais conveniente a sua solução, super lógica, provavelmente trabalhar numa solução que faz com que é mais fácil fazer tudo o que os seus usuários ou clientes fazem. Obviamente, é o que estávamos falando. Exato. E tem que ser 2 cliques, fácil, checkout easy. Por isso, nós temos fintechs que estão quebrando barreiras para não ir mais para cartório. Enfim, então, direcionalmente, é muito provável que estamos indo. Mas quem sabe qual o ritmo e tudo mais, isso é uma outra pergunta. E aí você se torna aquela pessoa com bola de cristal diferente. Mas e o ser humano em si? Né? Eu digo mais até questões de... A gente vai ter mais longevidade, você que tem pesquisado e tudo mais, será que a gente vai conseguir viver mais com qualidade de vida e a gente vai ser... Porque eu tenho a tua idade também, igual o Marcelo, né? Será que tá pra gente? Será que vai estar disponível para nós? Disponível. É disponível? Gente, nunca vivemos tanto velhos no mundo. Nunca teve tanta gente. Então já está acontecendo. Já está acontecendo, isso é um fato. E quem faz isso? Tecnologia. Ciência e tecnologia. Sim. Vacina. Tratamentos. Estudos de DNA, né? Então, tem impactos enormes sobre isso. O que vamos fazer com esses 10, 15, 20 anos a mais? Essa é a pergunta. É complicado. Será que é aposentadoria?
Isso traz muitas perspectivas sobre crenças, fé, enfim, as respostas são muito complicadas. Obviamente, transhumanismo, eu acho que você um pouco está falando isso, será que eu vou colocar um chip dentro de mim? Starlink. Óbvio. Por quê? A vantagem competitiva de quem usa tecnologia versus quem não usa é absurdo para seu cargo, para sua empresa. E não vai ser para você? Com certeza. Vai ser, porque você vai ter o alcance. Eu tenho olhos ruins. O dia que uma empresa consegue me fazer uma tecnologia que faz com que eu consiga fazer zoom igual ao iPhone 13, tirar foto, gravar, óbvio que eu vou usar. Então aí nós temos muitas questões éticas, muito complicadas. Na Casa Firjan, antes da pandemia, eu encontrei o primeiro humano híbrido do mundo, legalmente. Olha. Ele é do norte da Europa, ele tem uma antena no crânio, Uau. ele tem... Gente, uma loucura. E as reflexões dele são muito interessantes. Pô, conta Ele pra falou, gente. minha antena é parte do meu corpo ou não? Como parte do meu corpo vem do Reino Unido? Eu sou britânico. Ele contesta, ele começa a falar um pouco sobre as leis, sobre os vistos, sobre os pontos de vista. Nós estamos mesmo na era da mudança, das mudanças. Então, o que está por vir? Parece que nós estamos indo, mais uma vez, educated guess, eu não tenho certeza nenhuma, mas parece que nós estamos chegando numa integração cada vez maior das tecnologias dentro dos corpos humanos. Esses vídeos de uma pessoa que consegue andar novamente porque eles ligaram o cérebro. Gente, ver Estimulou, novamente, ouvir novamente, são milagres. Praticamente milagres. São praticamente. milagres. E a diferença entre magia e tecnologia é quando você não entende como funciona. Eu não consigo. Eu vi o vídeo que me matou, é o vídeo onde você vê alguém sem mover, só com impulsões cerebrais, dirigindo um drone. Eu não entendo como eles fazem. Para mim é magia. Isso é magia. Sim. Mas não, é tecnologia. É uma Então, aplicação. muita coisa está por vir. Nós temos pessoas visionárias que veem problemas com pontos de vista desalinhados. Isso eu gosto muito. Quando todo mundo está olhando para essa caixa de um jeito e alguém de cima fala, não, vamos mudar assim. Isso é, inclusive, uma das razões que estou tão apaixonado como o projeto da MOX, do Ponto Futuro, de ouvir essas pessoas. Dá para perceber que biologia, medicina, está acelerando para caramba. Óbvio, ficar mais pessoas no mundo, viver mais, traz muitos desafios, mas sim, dá para perceber que nós estamos indo. E uma reflexão altamente necessária, que até agora ficou um pouco fora. Eu participo de think tank. E até agora, os pensadores ficaram um pouco para trás da tecnologia. Eu sinto muito disso. Filósofos, professores que não são do ramo de sociologia, literatura, eles têm que abraçar tecnologia porque é uma realidade nossa e nós precisamos das competências delas. Seja no governo, o governo precisa entender como funciona para prestar serviços melhores e fazer leis. O meu pai, ele era senador, ele não sabia mandar e-mail. Puxa. Eu falei, pai, não dá mesmo. Você não entende, você não mais daquele tempo. Aposentado, ele está no Facebook o tempo todo e me mandando WhatsApp e meme. Mas, porque nós temos algumas heranças muito pesadas, seja no campo de pensar, ética, até que ponto podemos ir. E não vai vir dos caras da tecnologia. Alguns. Mas nós precisamos repensar isso, porque nós temos fake news, nós temos muitas coisas que fazem com que nós precisamos da sociedade, todo mundo na sociedade, mergulhando nos assuntos da tecnologia, que é, mais uma vez, um dos nossos propósitos. Por isso, quando eu falo de ecossistema, óbvio que temos empreendedores, óbvio que temos empresas, mas o poder acadêmico e o poder público, eles têm que se aproximar e se abraçar. E não só fomento como uma edital de tecnologia. Não, realmente, os mais alto escalão
pegando esses assuntos, porque não dá para deixar por trás qual é a sua digital sovereignty. Cibersegurança. Cibersegurança é um tema altamente chave e aí é uma função básica do Estado. Se você não for protegido, como você vai fazer e ter certeza que não tem um poder estrangeiro que vai modificar um voto? Essas coisas precisam ser acertadas. Então, voltando à sua pergunta de onde estamos caminhando sobre o ser humano, nós temos o ser humano individual, fisicamente, com minha integridade física, e aí eu acho que sim, tecnologia. Gente, já temos um segundo cérebro que se chama celular. Sim, exatamente. Então, mas, obviamente, não vamos mais utilizar celular daqui a pouco. Ele vai ser integrado, ele vai ser projetado, holográfico, não sei, não é minha parte. Mas talvez esteja no óculos, hein? Talvez seja no óculos, ou talvez seja só uma coisa e você projeta. E você tem, sabe aquela coisa do Minority Report, que eu sempre quis ter essas telas, aí, quero, acho sensacional, eu gostaria. Talvez esteja no metaverso. Sim, sim. Enfim, você coloca no relógio, puf, você entra e mesmo com lentilha, sem o óculos, paf, estou ali. Vamos ver. Bacana. Você comentou, né, até no começo, né, que você veio com o teu marido para o Brasil, né? Aqui na Superlógica a gente tem um cuidado muito grande, né, ao respeito, né, pela diversidade, né? Mas como que você vê isso em relação às outras empresas no Brasil e no mundo, pelo que você tem aí de experiência? Eu tenho algumas crenças. Diversidade traz pontos de vista desalinhados. Aí voltamos a pontos de vista desalinhados, novas perspectivas, novas experiências. Então a diversidade, ela é racial, sexual, mas também ela é de áreas. Se for só caras de marketing falando de marketing, você vai ter pensamento de marketing. Eu vi quem ganhou o Oscar do film editing para Mad Max foi a esposa do diretor. Porque ele não queria um cara que editava filme de ação o tempo todo. Para fazer uma nova versão. Sim. E ela ganhou o Oscar. Pensamento diverso. Então, diversidade traz riqueza, obviamente. Agora você tem que organizar ela para ela funcionar. Isso é sobre a parte de porque eu sou altamente a favor de diversidade e das técnicas para ampliar diversidade quando precisa ser feito. Cota para não falar, tá? Eu sou a favor. A favor. A favor. Altamente, porque tem uma diferença chave filosoficamente importante entre egalidade e equidade. São dois conceitos diferentes. Platão, desde a Grécia. Eu sou branco, europeu, eu sou muito favorizado. Me colocar para competir com alguém que não tem o mesmo background, ele está desfavorizado. Então, quais são os mecanismos para ajudar isso? Sem necessariamente muito prejudicar, mas as pessoas com maior número de problemas precisam mais esforços, mais carinhos para ajudar elas. Simples assim. Isso é minha percepção. Como eu vejo sobre essas diversidades sendo gay? Obviamente, teve impacto nas empresas, até as empresas mais liberais. Poxa. No comportamento das pessoas. Eu nunca sofri de homofobia, mas dentro do meu nível, em algumas empresas, sem entrar em demais detalhes, eu não era parte dos caras chamados para tomar cerveja depois. Poxa. Porque não tinha a mesma realidade. Não estou falando especificamente, não quero o gay. Vamos com os filhos e as esposas para isso. E se você não faz o trabalho necessário de se colocar, pensar como é do outro lado, você não pensa. Porque eu não tenho... Tem uma barreira ali, né? Eu não tenho filhos, tá bom. Só que eu posso brincar com os filhos. E se for para fazer, não networking, mas se aproximar, aí você deixa para trás. E aí é muito trabalho de conscientização. Como está sendo no Brasil? O Brasil é o país que mata mais gays no mundo. Uau. Eu moro na zona sul do Rio. Obviamente estou na minha bolha. Mas a realidade desse país é uma realidade dura.
Nem estou falando de questões raciais. Não, é muito complicado falar, ainda mais sendo gringo e morando aqui por alguns anos, o ponto de vista de estrangeiros não sempre muito bem recebido sobre alguns temas, racismo sendo um deles, e política um outro. Sem dúvida. Num contexto polarizado é relevante. Mas, mais uma vez, muitos Brasil. É muito mais fácil em algumas empresas, é muito mais complicado em outras. Se você for de Alagoas, ou da Zona Sul, ou do Pará, são realidades diferentes, não dá para fazer uma generalização. Eu percebo que essas pautas mundialmente estão sendo mais consideradas. Eu gosto muito do caminho da riqueza, da diversidade, gosto menos das opiniões um pouco fechadas, qualquer que seja, tá? Sim. E por isso eu sou muito mais liberal nisso, mas tem trabalho a ser feito. Aí a questão religiosa começa, é uma questão complicada, porque é uma questão individual e coletiva. A sua fé e também o impacto coletivo que isso traz. Então, aí, sendo numa tradição francesa mais laica, onde nós temos uma divisão extremamente clara. Por exemplo, quando nós tivemos um prefeito, bispo, no Rio, sendo francês, eu não entendi. Não, está proibido por lei na França. Não, está proibido desde 1905. Tá. 115 anos, basicamente. Porque nós nos matamos por causa de religiões durante séculos. Então, parece que aprendemos algumas coisas. Hoje em dia, nós estamos numa situação na França bem complicada, com algumas questões religiosas e com algumas religiões. Então, nunca está fechado. O que eu sei é um avanço social, qualquer que seja, ele nunca está 100% protegido. O aborto nos Estados Unidos, gente. Eu considero isso como um avanço social. Você pode ter uma outra opinião. Tanto faz. É bom discordar, é bom ter opiniões diferentes. Sim. Agora, quando alguém impede uma outra de ter uma opinião, de expressar uma opinião, aí está problemático. Sim. Aí falta respeito, né? Falta respeito e falta morar juntos. No final das contas, todos nós somos humanos. Todos nós. Trans, gays, pretos, todos nós. Então, vamos olhar mais para o que nos une. Somos juntos num planeta que tem desafios numa mesma muito casa. grandes. Numa mesma casa que está queimando. Exatamente. Então, vamos olhar mais para isso, em vez de falar, não, mas você é diferente nisso. Óbvio que eu sou diferente. E lembrando que minha crença é diferença traz riqueza. Então, eu gosto de diferença. Eu gosto de falar com pessoas que têm opiniões diferentes, que têm background diferente. Bacana. Muito legal. Bom, Xavier, você falou que, poxa, o mundo tá queimando, né? Mas assim, você nota, você identifica de alguma forma, o mundo colaborando entre si para gerar tecnologia, para que a gente cuide melhor da nossa casa, cuide melhor do planeta. O que você vê? Você acha que existe essa colaboração? Lugar para essa colaboração? Colaboração científica nunca foi tão alta. Nunca teve tantos artigos científicos com pesquisadores diferentes, de países diferentes. Então, factualmente, é uma realidade. Eu li, foi alguns dias atrás, essa colaboração de, em vez de ser fissão nuclear, o que a tecnologia que nós conhecemos, é fusão nuclear. E nós conseguimos fazer 100 megawatts em 5 segundos, o que traria autonomia energética para o mundo todo. E aí tem de tudo trabalhando, China, Estados Unidos. Então, sim, tem alguns pontos de colaboração. Voltando ao assunto da tecnologia, nós estamos numa guerra tecnológica que já começou há alguns anos. Os americanos se consideram em guerra com algumas nações. E nós temos modelos de sociedade, porque, lembrando, eu acredito, tecnologia é ferramenta. Sim. Então, como você usa ela? Você usa ela para se tornar muito rico e fortalecer o seu poder econômico e político. Estados Unidos, GAFAM e as empresas de cibersegurança. Ou você pensa, eu quero controlar todo mundo
China. Uhum. O modelo chinês não é o modelo de sociedade que eu gosto, que eu quero. Ok. Pronto. O modelo americano é um modelo complicado. Agora estou falando especificamente da parte de tecnologia, tá? Sim. Elas privilegiam muito winner takes all. Então Aham. vamos ter alguns poderes muito fortes. E não sei se é o modelo que eu gosto mais. Parece que nós temos um terceiro modelo na União Europeia, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil está baseada no modelo da GDPR, regulamento da GDPR, da Comissão Europeia, que está tentando trazer quase uma declaração dos direitos digitais das pessoas. Sendo europeu, eu prefiro esse modelo. Sendo honesto, na China teria sido muito complicado, porque eu sou contra a ditadura, qualquer que seja, obviamente. Mais uma vez, estou falando só de mim. Mas tecnologia traz, como nunca, possibilidade de tracking, de controle, de muitas coisas. E não é necessariamente porque você pode que você deve. Exatamente. Aí voltamos a tudo que falamos sobre ética, qual é o propósito e tudo mais. Sim. E minha formação em ciências políticas, obviamente, me traz como uma conscientização muito maior das coisas, mas eu sempre pego um ponto de vista positivo. Eu acredito que nós temos ferramentas como nunca para fazer coisas boas, para ser agentes do bem. Parece um pouco naivo, mas quando você vê o Gerard Falcões, que empodera os empreendedores de periferia, quando você vê a Monique Vell fazendo aquele hub em Salvador, eu acredito muito nisso. Sim. Aliás, né, então, essa questão da tecnologia como ferramenta que você comenta, né, e fomentar o empreendedorismo, cara, então talvez daí vai sair muita coisa boa. Já saiu. Né? Já saiu, então, tá saindo e cada vez mais. E fomentar, né, e movimentos como o teu, enfim, acho que isso... E ao mesmo tempo nós temos fake news, nós temos pessoas descerebradas por jogos online, ficando horas. Eu proibi meus sobrinhos de jogar em alguns jogos que eu achava desenvolvendo modelos comportamentais negativos para elas. Aí você tem que mergulhar nisso. Eu comprei o jogo porque elas estavam brigando o tempo todo para Fortnite. Eu fui lá e eu vi o que era. Eu, pessoalmente, achei não bom para elas, porque elas estavam pegando o cartão para ter aquele skin e tudo mais. Isso é uma realidade. Eu acho isso muito ruim. Muito ruim para a pessoa, para a família e para a sociedade também. Sim. Não estou falando de Fortnite é ruim. Estou falando de alguns mecanismos de adicção ligados a isso são negativos, sim. Sem dúvida nenhuma. Entendi. O vício, né? O vício, ele é sempre ruim. O vício de qualquer coisa é ruim. Por ruim. isso que se chama vício. Exatamente. Mas é ruim as empresas usarem, né, de alguns artifícios para aumentar o faturamento, só que destrói, né, enfim. Gente, nós estamos cada vez mais tendo conhecimento sobre os comportamentos cognitivos. Sim. Eu fiz reprogramação linguística. Sim. Usando algumas palavras, você consegue influenciar o comportamento de uma pessoa. Quando eu, para você, tá bom. Quando é uma empresa gigante, para milhões, milhares de pessoas, aí tem que ter um pouco de cuidado. Portanto, e piora quando é criança, né? E adolescente. Ainda mais. Estamos indo pro final da nossa conversa. Aliás, excelente conversa. Muito a gente bacana. tratou de tanto assunto aqui, de tanto aspecto social, de empreendedorismo. Fugiu do, né? Ah, não, mas foi ótimo. Futuro é Adorei. ótimo. Eu adorei. Mas, cara, como é que você se atualiza? Primeiro eu vou fazer um convite. Se conecta ao Ponto Futuro Rio, que vai acontecer no final de maio. É totalmente de graça. Nós teremos também no Ponto Futuro Sal como um outro tema. O tema vai ser Tech Emotions. Como criar conexões verdadeiras e emoções através das telas. Aí nós teremos uma pegada sobre relacionamento com o cliente, sobre arte, sobre entretenimento, game. Porque, gente,
telas ocupam uma parte cada vez maior no nosso dia a dia. Exato. Então é muito interessante estudar isso, ver como trabalho remoto, como você consegue manter uma cultura de empresa. Cara, Enfim, todas essas fantástico isso, hein? questões. Esse tópico daria um outro podcast aqui. Então, podemos. Eu vou voltar para Campinas, com certeza, por causa daquele projeto. Então, com prazer, seja para almoçar. Mas, como eu me atualizo? Eu me atualizo muito através de pessoas. Eu confio na curadoria de algumas pessoas. Vamos falar de PropTech? Vou falar com Superlógica. Vamos falar de inteligência artificial? Eu vou almoçar com a Dora Kaufman ou com o Bios. Tendo esse acesso, felizmente, eu tendo ter essas conversas com alguns especialistas, porque eles fizeram o dever de casa. Eles já estudaram, pesquisaram, montaram uma empresa, que eu não tenho. Além disso, obviamente, eu não sou muito de ler muitos livros de management. Eu não gosto. Eu gosto de literatura, eu gosto de ficção científica. Inclusive, estou lendo O Senhor da Luz, que é maravilhoso, que eu aconselho, eu adoro. Então, eu me atualizo através de uma plataforma maravilhosa chamada LinkedIn. Eu apago e eu sigo algumas pessoas. Eu confio muito nas estrelas, ou seja, eu vejo muito conteúdo e eu diversifico minhas fontes. Então, eu não vou ler todo dia um jornal ou o jornal. Uma vez vai ser uma revista, uma outra vez vai ser um jornal, uma vez vai ser um podcast, uma vez vai ser um YouTube. Algoritmos ajudam muito. Medium é uma fonte maravilhosa. Spotify, enfim, eu tento diversificar. Agora, eu pesquiso. Ou seja, futuro do trabalho. Para montar meu programa, para escolher, aí eu começo o meu trabalho de formiga, por isso a especialidade na curadoria da Mox. Você pode me entregar qualquer assunto, eu vou entregar uma curadoria, um tema coerente com tema, com problematização, que é a minha especialidade, mas eu vou me atualizar especificamente sobre essas questões para ficar top. Bacana. E é interessante isso que você traz, porque o mundo hoje está raso. O mundo não pesquisa, as pessoas não pesquisam. Muitas vezes eu me incluo nessa também. Para a primeira página do Google, né? Exato. Não, mas eu já compartilhei fake news. Uau, sem saber, óbvio. Óbvio, aconteceu com todo mundo. Sim. Porque você não pega mais o tempo. Então, outro dia eu vi uma fotografia, ontem, da pista de esqui acrobático nos Jogos Olímpicos de Pequim. Eu nem me acreditei. Eu vou mostrar para você. Por favor. Eu nem me acreditei da foto tanto que eu falei, não, você tem que verificar, talvez seja uma fake news. Não, era verdadeiro, porque realmente parece fake news. Uau. Nossa. Exatamente. Nossa, quando você vê de cima e para baixo. Então, agora eu começo a ter esse reflexo de cuidado. Nós sabemos que tem deepfake e tudo mais. Vou dedicar um tempinho antes de compartilhar novamente. Fiz meu dever de casa, verifiquei e eu compartilhei depois. Vira um checador. Mas esse cuidado muito pouca gente tem. Não tem. Muito pouca gente. Mas é nossa responsabilidade. Exatamente. Verdade. Mas uma responsabilidade que eu não vou comer doce todos os dias para não ficar gordo. Nós temos que desenvolver hábitos saudáveis, digitalmente também. Eu sou viciado no Instagram, gente, não estou falando, tá? Mas eu não uso nunca celular numa mesa. Pronto. Isso é regra. Óbvio que se você deixar meu celular, vou tocar. Porque eu tenho WhatsApp e e-mail. Eu apago 100% das notificações. Não tenho nenhuma. Para não perder atenção. Né? Nunca. Por quê? Porque senão você foi chamado para o objetivo, o desejo do outro. Não é minha pegada. Então, são alguns comportamentos que você aprende. E estou falando isso porque aconteceu ontem. Mas eu compartilhei outras sem fazer. Então, a ideia não é se cobrar, a ideia é conscientização. Como que eu posso fazer para me desligar de vez em quando? Uma coisa que me assusta no Brasil, por exemplo, que você ainda vê muito menos na França, mesas com pessoas no celular. Gente, se você for almoçar, jantar, tomar um drink comigo, não toca no celular.
Ou senão fica sozinho, tocando. Tá Exatamente. Então a gente deu certo, hein, Baldini? Com O certeza, celular tá aqui. com certeza. Não, mas é incrível isso que você está falando, porque muitas vezes você vai em restaurantes e você vê a pai, mãe e criança no celular. Então os três... Exatamente. E o pessoal não tá percebendo, né? Não. Porque foi desenhado por pessoas muito inteligentes, muito bem pagas para que isso aconteça. E está acontecendo. Exatamente. Tem até aquele um conteúdo lá no Netflix, né? Esqueci o nome falando sobre isso, né? Como que as redes sociais são feitas, né? Sim, The Network Effect. Isso. Exato. Não sei em português. O dilema das redes. Exatamente. E é real. Trabalhei lá e... Não, realmente, você tem os 3 polos, tá? Tem departamento de monetização, tem departamento de engajamento e tem departamento de growth. E tem reuniões, participei, onde você fala, aonde vamos? Isso era antigamente. Hoje em dia automaticamente. Para onde que você está olhando em termos de investimento aí, Xavier? E até para quem está nos assistindo, e se tiver algo interessante para apresentar para você, o que vocês estão olhando aí? Como Templo Ventures ou como Xavier? Como Templo Ventures. Então, o Templo Ventures é aquele Venture Studio, nós temos startup autorais, nós temos startup aceleradas e programas corporativos. Então, algumas corporações contratam a gente para montar startup junto com elas, para acelerar startup do prêmio de startup delas, enfim, qualquer tipo de caso. E o quarto elemento que nós estamos estruturando é um fundo de investimento. Nós estamos montando um fundo early stage de startup B2B e B2B2C, então empresas que servem outras empresas para servir grande público ou só essa empresa. Nós queremos captar, vamos falar, 60 milhões de reais para investir assim que tiver nos 2/3 captados. Nós estamos no processo, nós vamos abrir 1º de março o processo de captação desses recursos, então queremos captar ao longo do ano e assim que tiver 2/3 captados vamos começar os primeiros investimentos. A ideia é lançar o fundo em Vivatech, aquele evento lá em junho, porque nós queremos abrir esse fundo como um veículo para investir em startups brasileiras de tecnologia, mas esse veículo vai ficar fora do Brasil. Aí nós poderíamos ter investidores institucionais, family office, business angels, estrangeiros e brasileiros para investir. É isso que nós estamos montando. Cada empresa que nós vamos avaliar, ela tem que ter uma vantagem tecnológica muito forte, seja a inteligência artificial, blockchain, enfim. As conhecidas, alguns setores especiais, mas não limitado a esses, então focamos em fintech, agrotech e climate tech, sustentável e tudo isso. Mas podia ser em qualquer outro ramo, sendo B2B ou B2B2C. E nós vamos investir em Prestige and Seed, então ticket médio entre 300 e 800 mil reais. Enfim, depois tem um negócio de fundo, ou seja, você vai investir ao longo dos 3, 4 primeiros anos, sair ao longo dos 3, 4 primeiros anos. Nós temos toda uma estratégia financeira de como encontrar empreendedores e startups, como acelerar elas. Por exemplo, uma das nossas especificidades, nós temos uma rede de mentores com muita experiência, seja de executivos, de empreendedores, para mentorar toda essa startup. Eu acredito muito nesse modelo e uma estratégia de exit, e é isso que vamos montar e fazer. Boa, legal. Legal, Xavier. Agora, fazendo tudo isso que você faz, porque não é pouca coisa, como é que você mantém a saúde mental? Qual que é a tua válvula? Oi? Acordei às 4h30 para chegar aqui. Não, acordar cedo eu também acordo. Não, na verdade, eu dormo muito. Você dorme muito? Muito. Eu não sou do time, eu vou dormir 5 horas por dia. Eu gosto das minhas 8 horas. Boa. Respeita. Eu gosto de sair. Ou seja, eu faço... Às vezes eu acordo às 9, 10 da manhã. Mas depois você se organiza para ser mais produtivo. E minha saúde... Mas desculpa, você estava... Cortei você na pergunta. Eu acho que tem... e isso acaba contribuindo para a saúde mental. Você fazer aquilo que você gosta, você organizar o teu dia, você ter... respeitar o teu organismo, respeitar o sono, o tempo de sono.
não só tempo, como qualidade de sono, né? Então, Então, é parte da resposta. É parte da resposta. Eu amo sair, eu amo música. Então, eu gosto de balada, de samba. Eu faço isso com frequência porque me ajuda a parar de pensar. Que o meu problema é pensar o tempo todo. Entendi. Eu tenho outras coisas. Quando eu falta foco, eu vou correr na praia. Com música bem específica, ou techno muito forte, ou rap. E isso me traz foco, dedicação e força de vontade, resiliência. Quando eu tenho problema, eu faço isso, depois tomo banho, estou pronto para enfrentar o mundo. Que legal, o meu é rock. Interessante. Exatamente. O meu é rock e correr. Rock é só no chuveiro para mim. Quando eu preciso acordar, The Strokes, Reptilia, bam. Aí sim. Mas para correr, eu não consigo correr como rock. Não, então cada um tem seus gatilhos, exato. Yoga foi life-changing event. Eu tenho muita ansiedade naturalmente, eu penso demais. Yoga, foi muito complicado para mim, eu não era flexível e tudo mais. Então, quando eu preciso colocar meu pé na cabeça, não sei o quê, eu paro de pensar, porque eu preciso me dedicar. Então, me coloca muito, muito, muito bem no momento presente. Eu gostei muito da nossa conversa, porque eu acho que eu consegui estar muito presente sem pensar nas outras coisas e tudo mais. E aí, se sediar no momento muito presente ajuda muito. Não estou pensando o que vai acontecer. Óbvio que eu tenho aqui, né? Eu tento ser focado. E uma coisa que me ajuda, eu faço exercícios de respiração. Pranayama se chama em índio. Eu tenho alguns exercícios de respiração para o que eu quero conseguir. Eu consigo igualizar o lado direito ou esquerda da minha mente para trazer calma. Eu consigo acelerar o meu ritmo cardíaco para ser muito presente, o que eu fiz antes de chegar aqui. Eu consigo abaixar o estresse quando eu entro para estar num palco. Enfim, eu tenho alguns exercícios aqui que me ajudam. Poxa, que legal. Você repete o nome? Pranayama? Se chama Pranayama. São exercícios de respiração ligados ao yoga. E esses exercícios te ajudam a baixar, a aumentar seu ritmo cardíaco, a diminuir a ansiedade, a ser mais presente. Quando você aumenta a oxigenação do seu cérebro, o seu cérebro torna muito mais rápido. Então, antes de um brainstorm, maravilhoso. Sim. Antes de uma conversa como essa, eu fiz isso para chegar já com o motor aquecido. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Rendeu hoje, hein? Rendeu. Xavier, foi ótima a conversa. Fantástico. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje para dividir. Merci beaucoup. Não, foi um prazer, foi tudo meu. Sendo gringo, confesso que eu tenho orgulho de ser convidado nesses momentos. Uma honra pra gente. Então foi muito legal. Mais uma vez, a chamada que eu fiz para os empreendedores, vai no Templo Ventures, vai no nosso site, entre em contato, que estamos procurando. Ótimo. Muito bom, é isso aí, empreendedores. Temos uma oportunidade ímpar aqui para vocês, para trabalhar junto com esse cara espetacular. Parabéns, Xavier. Muito legal. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, se inscreve no canal, toca lá no sininho toda semana, tem um vídeo novo, curta, compartilha. E se você conhece alguém tão legal quanto o Xavier, comenta lá, a gente vai adorar tê-lo aqui com a gente para compartilhar histórias. Show. Obrigado, gente, valeu. Valeu. Tchau. Obrigado, Xavier. Obrigado a vocês. Xavier.